Tudo consiste em átomos. Este conhecimento tem cerca de 100 anos. Mas hoje sabemos muito mais do que isso, pois as supostamente menores partículas de matéria são, na verdade, algo como minúsculos universos. Então é possível que nós mesmos e nosso universo sejamos de fato apenas uma pequena partícula em um mundo muito maior? No vídeo de hoje, exploraremos essa questão e outros detalhes interessantes sobre os átomos e os processos do nosso universo. Antes de iniciarmos nossa jornada pelo mundo das menores partículas do universo, gostaríamos de convidá-lo a inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e deixar um like no final deste vídeo se você gostou. Todas as coisas são feitas de átomos. Em 1808, o pesquisador britânico John Dalton descreveu os átomos pela primeira vez. Ele e seu colega Joseph Louis Proust preocupavam-se com a questão de por que os elementos químicos se combinam para formar moléculas apenas em certas proporções inteiras. A única explicação lógica era que os elementos consistem em unidades menores que não podem mais ser divididas. Essa ideia, na verdade, não era tão nova, já era defendida na antiguidade pelos chamados atomistas. Esta escola de estudiosos ativa na Grécia Antiga, mais ou menos na mesma época em que grandes pensadores como Sócrates e Platão tiveram a ideia já no século V a.C. que toda a criação é composta de partículas indivisíveis. Chamaram essas partículas de átomos, que significa indivisível. Como os antigos gregos alcançaram esse conhecimento, ainda hoje surpreende os cientistas, porque nos tempos antigos não havia técnicas de ampliação e nem computadores. A propósito, ainda hoje é muito difícil tornar os átomos visíveis. Existem alguns métodos pelos quais apenas a região externa do átomo, ou seja, a camada de elétrons, pode ser visualizada. O restante do conhecimento é baseado em cálculos e observações em experimentos. O pioneiro no campo da pesquisa atômica moderna foi Ernest Rutherford. Em 1907, o professor da Universidade de Manchester e seu colega Hans Geiger bombardearam uma fina placa de metal com partículas alfa radioativas. A maioria das partículas alfa passou diretamente pela placa de metal, mas algumas foram levemente desviadas em sua trajetória, e ocasionalmente, uma das partículas foi lançada diretamente de volta por um objeto. Tanto a deflexão quanto a rejeição tinham de ser causadas por átomos. Com base nas observações, Rutherford também pôde concluir que os átomos consistem em um núcleo minúsculo e denso, com o qual as partículas alfa colidiram no experimento, e esse núcleo é cercado por um espaço amplamente vazio. Nesse espaço, Rutherford presumiu corretamente a existência de elétrons carregados negativamente. Basicamente, o átomo tornou-se visível ao ser bombardeado com um feixe de minúsculas partículas. Essa maneira de tornar as estruturas atômicas visíveis ainda é usada hoje. Somente os pesquisadores do século XXI têm gigantescos aceleradores de partículas e sensores de medição ultrafinos disponíveis para essa finalidade. Com base nas observações de Rutherford e Geiger, o mundo subatômico foi revelado há 100 anos. O mundo das partículas dentro das partículas. O grande físico americano Richard Feynman declarou no início da era atômica: todas as coisas são feitas de átomos, pequenas partículas em movimento constante, atraindo-se quando estão um pouco separadas, mas repelindo-se quando pressionadas umas nas outras. E esses átomos, como sabemos agora, são compostos de elétrons, prótons, nêutrons e até partículas muito menores, chamadas quarks. A menor unidade na faixa subatômica ainda não foi encontrada. Pesquisadores às vezes chamam essa partícula de partícula de Deus. Acredita-se que quem a encontra desvenda os processos da criação. Mas antes de olharmos melhor, vamos nos voltar para um tópico bem diferente. O átomo é em si um cosmos? No interior do átomo, prótons e nêutrons dançam e são orbitados por elétrons, assim como os planetas orbitam as estrelas e os sistemas estelares orbitam os centros galácticos. Cientistas até dizem ter descoberto que a velocidade de rotação e as órbitas das partículas dentro dos átomos de certos elementos são exatamente como as órbitas dos planetas em nosso sistema solar. Aqui vem outra conexão interessante com antigas escolas de mistério e pensamento. Mesmo antes dos antigos gregos e dos atomistas, um misterioso cientista da antiguidade publicou leis muito específicas dos processos da criação. Seu nome era Hermes Trismegistos.
e as leis formuladas por ele são conhecidas como leis herméticas. Uma das declarações mais famosas dessas regularidades é: o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Esta lei do princípio hermético da ressonância diz simplesmente que o cosmos das grandes partes do universo, como estrelas e planetas, deveria corresponder ao microcosmo das menores partículas. Se voltarmos ainda mais na lei de Hermes Trismegistus, as leis herméticas apoiariam a teoria de que nosso mundo é, ou pode ser, parte de um mundo superordenado ainda maior. O conhecimento de Hermes Trismegistus não é uma doutrina reconhecida hoje, porém, existem paralelos surpreendentes com descobertas modernas na ciência quântica e vibracional. O que pesquisadores modernos sabem hoje, esse homem parecia saber há mais de 2000 anos. E Hermes Trismegistus certamente não tinha computadores nem acelerador de partículas. A teoria do mundo no mundo. A ideia dos micromundos em macromundos já foi retomada por Hollywood várias vezes. No filme de sucesso Homens de Preto 1, Cat Ryan usa uma galáxia inteira como um pingente em sua coleira, e no final do filme, os espectadores percebem que o cosmos dos agentes K e J está contido na bola de gude de um alienígena. Essa ideia capta imediatamente a teoria do universo de bolso, segundo a qual os mundos paralelos existentes não são aninhados linearmente uns nos outros, como bonecas russas, mas são organizados ao longo de estruturas não lineares antes desconhecidas. Voltemos ao mundo da ciência. Notamos novamente que a estrutura das menores partículas nos átomos é semelhante à estrutura do universo. Um núcleo atômico, orbitado por elétrons, forma uma ligação molecular com outros átomos, que por sua vez dá origem a diversas formas de matéria. Se a natureza do átomo fosse a mesma do universo, o universo teria que ter um limite. Conhecemos até agora a casca do átomo, mas não sabemos se o universo é infinito ou limitado. Hoje, sabemos que elétrons, nêutrons e prótons não são as menores partículas. Eles são formados por quanta, que nada mais são do que pura luz. Mas também o quântum não é de fato a menor partícula. Em vez disso, os quantas são apenas meias partículas. No experimento, descobriu-se que os quanta podem escolher entre a forma de partícula e a existência como onda indefinida no espaço, ou que as influências externas decidem se um quanto assume uma forma sólida ou forma uma onda indefinida. O papel da matéria escura. Até agora, pesquisadores ainda olham predominantemente para os fenômenos visíveis no espaço, embora os quanta já estejam levando a ciência aos limites do ser e do não ser. Os quanta tornam-se ondas quando não são determinados ou medidos. Se você já se ocupou com física quântica, ou assiste nossos vídeos regularmente, conhece os modelos de pensamento que dizem que a Lua desapareceria se ninguém mais olhasse. De toda forma, este é o mundo no cosmos das menores partículas. Os quanta aparentemente aparecem do nada e depois tomam forma ou desaparecem novamente. Esse fenômeno é conhecido como flutuação quântica ou flutuação no vácuo. A ciência está se aproximando lentamente do nada ou do vácuo de onde emergem os quanta, tanto no nível subatômico quanto no universo. Esse nada ou campo de ponto zero, matéria escura ou matriz do universo forma o grande desconhecido. Pesquisadores estão tentando desvendar o mistério desse nada, que é presumivelmente o fundamento primordial de toda a criação, estudando, entre outras coisas, os átomos. A força que mantém um átomo unido. Até agora, a ciência assumiu que os átomos são mantidos juntos pela distribuição de cargas e pelas relações entre nêutrons, elétrons e prótons. Seria semelhante ao universo sendo mantido unido pelo movimento de estrelas e galáxias. Mas isso provavelmente não é verdade. As relações dos corpos no universo entre si desempenham certo papel em sua estabilidade. Sob os fenômenos visíveis existem redes cósmicas, nas quais os fenômenos materiais são pendurados. Essas redes não são estáticas, mas dinâmicas. As redes fazem parte de um vácuo ou nada, o que mostra que esse nada não é vazio ou realmente nada. Em certos lugares, como buracos negros, o nada é tão comprimido que tem enormes forças gravitacionais. Logo, deve ser um tipo de matéria, e também pode atuar como uma espécie de cola no átomo, assim como no universo. Provavelmente, o verdadeiro segredo do processo de construção do universo e dos átomos está escondido na matriz escura. De acordo com suposições atuais, o pilar por trás dos quanta de luz é a informação pura, que é gerada, armazenada e conduzida na escuridão de uma forma até então desconhecida. A luz surge dessa escuridão como cogumelos da Terra. Como o cogumelo, o ser vivo real é a malha que vive sob a Terra e não o cogumelo visível acima da Terra.
transferido para o universo ou para o átomo, pode-se dizer, portanto, que a forma atual existe na escuridão ou no nada. Aparece temporariamente no mundo das aparências materiais, muda lá e se retira em algum momento para este nada. Este modelo pode ser transferido para a flutuação quântica e do vácuo, assim como para o tempo de vida de um ser humano ou de uma estrela. Também você e eu consistimos no nível de partícula de um número incontável de átomos, a menor das partículas de luz e informação. Então, nosso universo é um átomo ou não? Certamente, nosso universo não é um átomo, mas consiste de átomos. Nem o universo nem o átomo são objetos indivisíveis no nível das partículas. No entanto, a estrutura básica do universo e do átomo são semelhantes. Ambos compartilham uma base primordial comum e poderia ser de outra forma, porque o universo é feito de átomos. Se as ideias sobre o cosmos no cosmos são verdadeiras ou não, não podemos confirmar hoje com certeza, mas também não podemos excluí-las. Teremos que esperar pelo que os pesquisadores descobrirão no futuro. Se considerarmos o quanto a pesquisa de partículas se desenvolveu nos últimos 100 anos, provavelmente já teremos uma imagem totalmente nova do universo e dos átomos em 10 ou 20 anos. Até lá, você pode brincar de pesquisador e pensar na ideia de que nosso universo pode ser um átomo em outro mundo. Escreva-nos suas ideias, percepções e pensamentos nos comentários. Esperamos sua participação nas discussões sobre o assunto. Até a próxima no The Simple Space!